céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas que Jesus Cristo em breve voltará. Aleluia, novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas que Jesus Cristo em breve voltará. Ele nos prometeu que um dia voltará, um piscar de olhos nos levará. Os céus se abrirão, a terra tremerá e Jesus virá para nos buscar. Céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Ele esteve entre nós, enviado pelo Pai a morrer em nosso lugar. Ao céu ele voltou para preparar-nos um lar, onde juntos nós iremos cantar. Você é a tua mão surgiu, que é pra me livrar da morte, pois o mal eu não vivo. Agora estou aqui testemunhando pra vocês que em minha vida Jesus Cristo fez. E agora vai que quero declarar que o meu maior prazer é o Deus. É momento de se preparar, pois assim como ele prometeu está para se cumprir. Está perto a volta do Senhor e ele vem para buscar os seus verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, pois ele vem para buscar a tua igreja e você é a igreja do Senhor. Em breve voltará. Jesus Cristo em breve voltará. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a cada um dos amados irmãos que estão nos assistindo nesta tarde. Eu sou o missionário Vitor Soares e este é mais um Missão Desafio em Ação, nosso programa onde nós aprendemos um pouco mais sobre o campo missionário e aprendemos um pouquinho ainda sobre o que Deus tem realizado dentro e fora do Brasil. Nesta semana nós estamos dando continuidade à nossa série temática. Se você está conosco desde algumas semanas atrás, você já tem percebido que nós estamos agora com uma série inovadora. Nós estamos falando um pouco sobre a ótica dos continentes. Iniciamos há um tempo atrás falando sobre o continente africano e as suas peculiaridades, e agora há alguns programas já estamos falando sobre o continente das Américas, esse continente que é a nossa casa, o continente no qual nós estamos inseridos. No nosso primeiro programa, nós falamos um pouco sobre a história do continente americano, como ele se deu esse desenvolvimento, falamos um pouquinho de algumas noções introdutórias sobre a história da América. No nosso segundo programa, nós falamos um pouco mais sobre como se deu a divisão das Américas. A gente falou um pouquinho sobre os conceitos de América Espanhola, América Portuguesa, Inglesa. Eu espero que você tenha conseguido aprender conosco neste último programa, como fizemos, a respeito de tudo aquilo que nós estávamos falando a respeito da cultura e de como isso impactou a obra missionária dentro do continente americano. Espero que você tenha conseguido perceber as diferentes nuances, os diferentes aspectos que a obra missionária ela carrega dentro do continente americano.
Nós vimos, né, falamos isso no último programa, que a maioria das pessoas acha que por sermos América, nós estamos em um ambiente que tudo é igual ao Brasil. Eu acho que todos nós já estamos cientes de que não é bem assim. Nós falamos um pouco sobre as diferenças culturais dos nossos vizinhos aqui perto, como o Peru, como a Argentina, como o Uruguai, o Paraguai e tantos outros países. Nós falamos um pouco sobre tudo isso. Somos parte da América portuguesa, eles são parte da América espanhola, e aí nós temos a América inglesa e tudo aquilo que nós já vimos no último programa. Mas hoje eu quero que você se prepare para estarmos tendo um programa especial. No nosso próximo bloco estaremos tendo um bate-papo especial com um dos nossos missionários que está inserido no contexto americano. Ele que passou vários anos aí numa nação da América. Segura um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ele vai se apresentar e vai estar aqui conosco falando sobre tudo isso. Mas antes de nós aprendermos um pouco mais com a história deste irmão, que particularmente é um amigo muito querido, eu quero te convidar a fechar os teus olhos na tua casa, ficar confortável e se preparar para tudo aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações nessa tarde. Então feche seus olhos e ore comigo em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, nós estamos, Senhor, nesta tarde, iniciando, Senhor Deus, mais um programa, iniciando, Senhor Deus, mais um encontro, Pai. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Foram tantos ensinamentos preciosos, Pai, ao nosso coração, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. E, Pai amado, hoje nós estamos, Senhor Deus, queremos colocar diante do Senhor, Pai, o nosso entendimento, Deus Santo, e a nossa vida. Pai amado, para que o Senhor possa estar, Senhor Deus, ministrando ao nosso coração através da vida do nosso convidado. Pai amado, que as perguntas que serão feitas, que as respostas, Senhor Deus, que serão dadas, sejam, Pai amado, conhecimento e ensinamento da Tua parte ao nosso coração. Pai querido, Senhor Deus, nós queremos louvar ao Teu nome por cada uma das pessoas que estão conosco, Pai amado, nesta tarde, Senhor Deus, e daqueles que porventura vão assistir, Senhor, esse vídeo em outros momentos, Pai. Deus, fica conosco, Senhor Deus, abre o nosso coração e esteja conosco, Pai. É o que nós te pedimos, Santo Espírito do Senhor, desde agora para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus queridos, o programa de hoje estará sendo em um formato um tanto quanto diferente. Normalmente nós temos slides temáticos, como esses que você vai ver a seguir, que você já viu aqui conosco, o slide do continente americano. E nós estamos falando sobre a América, enfatizando processos históricos, falamos um pouco já da presença da nossa obra na América, nós falamos um pouco sobre tudo que tem acontecido neste continente a nível cultural e de como a história desse continente impacta a nossa vida. Mas hoje nós teremos um convidado especial. Nosso próximo bloco, hoje estaremos dando um intervalo comercial um pouquinho antes, agorinha, e nós estaremos com o nosso convidado voltando logo em seguida para estar se apresentando, conversando com os amados irmãos. E eu peço a você, prepara a tua Bíblia, consagra a tua mente, procura um lugar tranquilo e esteja disponível para aprender tudo aquilo que Deus vai te ministrar nesta tarde. Não sai daí, em 5 minutinhos nós estaremos de volta, em nome de Jesus. O Deus Criador que me formou pra sua glória, me fez livre, a sua justiça prevaleceu, graça a todos deu, seu princípio e valor é o melhor para mim, seu amor me alcançou, perdoado estou, seu princípio e valor é o melhor para mim,
Estamos de volta em mais uma tarde nesta terça-feira maravilhosa. Quero louvar a Deus pela sua vida que está nos assistindo nessa tarde no nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde nós aprendemos um pouco mais sobre a obra missionária e sobre tudo aquilo que Deus tem realizado na sua terra, no seu planeta, em meio a todas as gentes que pertencem ao seu domínio. E neste programa de hoje, irmãos, como estamos falando do continente americano, eu quero convidar neste momento ao nosso convidado do programa de hoje, ele que foi missionário, agora que é missionário da nossa obra, esteve há alguns anos agora em um país da América Latina. Vou convidar ele para estar presente, se apresentando aqui conosco. Graça e paz, missionário Jonathan, a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, Vitor. Boa tarde, a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Amém. Coisa boa. Jonathan, para a gente começa se apresentando, fala um pouquinho sobre você, se apresenta, diz aí de onde você é, para os nossos telespectadores que estão te vendo nesse momento. Amém. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, né? Sou casado com a missionária Joyce, já estamos há 6 anos, casados. Ultimamente não temos filhos. E somos aqui do estado do Rio, particularmente da região ali de Volta Redonda, Barra Mansa, né? Mas tivemos um tempo no campo missionário, atuando, né, através da Missão Desafio, e atualmente estamos no Brasil, né, e se projetando para o mais breve possível retornar ao campo. Amém. Vocês são da região do pastor Elisandro Parreiras, não é isso? Isso. Atualmente eu estou aqui com ele, com o pastor Elisandro, né? Que bem. Mas aqui dessa área do Rio, né, Barra Mansa, tudo faz parte aqui. Amém. Transmito os nossos abraços aqui do nosso programa a ele, né, que está aí com certeza talvez nos assistindo. Um grande abraço, pastor Elisandro, e a todos os irmãos das nossas igrejas aí no estado do Rio de Janeiro. Jonathan, você estava falando, né, que você recentemente retornou do campo missionário pela Missão Desafio. E nós sabemos que para irmos até o campo missionário, para sermos missionários da Missão Desafio, né, a gente precisa realizar o treinamento missionário do CFM Alpha, não é isso? Para você também fez parte do treinamento, né, agora, na turma de 2020. Então, conta pra gente um pouquinho de como foi tua trajetória até você chegar no treinamento missionário e o que dentro do treinamento mais te chamou a atenção. Tudo começou, eu fui ao Congresso de Missões do ano de 2019, né? E eu já tinha esse desejo no meu coração, através de pessoas da nossa denominação, eu descobri que nós tínhamos o treinamento de missionários. Então eu prontifiquei, eu vou até o congresso para conhecer melhor a estrutura. E lá eu tive o contato, né, com a missionária Gerciana, e ela me detalhou como que funcionava direitinho. E aí, de casa, a gente fizemos as inscrições, né, mas o primeiro passo, né, de tudo foi conversar com o nosso pastor, e ele já tinha também esse projeto junto com a gente, né, de estar treinando no Alpha. E depois fomos até o responsável pelo estado do Rio de Janeiro, que é o pastor Elisandro, né? E ele prontamente nos liberou para estar fazendo o treinamento. E unimos algumas igrejas, a igreja local, para levantar o recurso durante o período, né, do treinamento, para poder estar o período que foi necessário. E daí em diante a gente foi para o Alpha. Que bênção. É impressionante, né, Jonathan, a gente falar isso. Você falou muito bem, né, do quão importante é essa integração entre o aluno, o candidato, né, e a igreja local. Eu gostei muito quando você mencionou assim, que é o jeito, né, você que nos assiste, se você tem um interesse em ir para o treinamento missionário, isso é uma coisa que você deve fazer. Assim como o Jonathan, é um esforço conjunto entre o candidato, sua igreja local e a sua liderança estadual. É muito bom quando o aluno vai abraçado, né, Jonathan, por toda a igreja, por toda a estrutura, né, do Estado. Isso é muito positivo. Mas aí você chegou ao treinamento missionário, né? E lá dentro, Jonathan, o que é que você viu assim que a princípio te chamou a atenção? Qual é a tua avaliação que tu faz desse período de treinamento que você passou? Como é que isso impactou a sua vida, a vida da sua esposa? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro que é impossível você fazer o treinamento e continuar a mesma pessoa, né? Uma mudança geral em todas as áreas. Mas, assim, algo que me impactou muito foi a questão
da busca contínua por conhecimento, né? Nós tivemos aí no treinamento uma estrutura muito boa em relação à teologia, a conselhos práticos até para a vida pessoal, né? A questão da vida em equipe, são coisas, né, que eu carrego para a minha vida, mas o que ficou bem assim, no meu coração foi essa questão da necessidade da gente conhecer bem, manusear bem a palavra de Deus, né? E eu carrego isso para a minha vida, continuo depois que eu saí do treinamento estudando, buscando conhecimento, mas para mim o Alfa foi impactante em todas as áreas, né? É difícil até eu dizer para você uma área que sobressaiu. Eu estou colocando essa parte da teologia porque realmente para mim foi muito, muito útil, tem sido, né? Amém, amém. Muito bom, Jonathan. E assim, é interessante, né? Porque você já mencionou o próximo tema que a gente vai falar, que é interessante, faz parte da jornada de todo missionário, né? Você, por exemplo, você realizou o treinamento, né? Logo após o treinamento, você já teve uma indicação clara de campo a ir? Ou foi um processo que Deus falou ao teu coração? Como é que foi esse processo da tua definição de campo? Como é que surgiu? Foi uma indicação da missão? Foi uma indicação do teu pastor? Como é que foi essa parte? Conta um pouquinho pra gente. Eu tive também uma orientação em relação ao perfil, né? Durante o curso é traçado um perfil e já me deram alguma ideia, mas para mim estar orando, né? Conversando com o meu pastor. E por incrível que pareça, eu voltei para o meu estado, né? Voltei para o Rio de Janeiro, fui ajudar numa igreja local, né? Apoiar durante esse período e não fechei nenhum campo com a missão e conversando, né? Numa live com o pastor Emerson, ele lançou para mim o desafio, né? Ele falou: nós estamos com um desafio na nação peruana, o que você acha? Aí eu falei: pastor, estamos à disposição, né? Então eu não fui para o Alfa com um campo no coração. Eu até entendo que tem pessoas que têm esse desejo, mas eu fui e deixei Deus trabalhar e graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz, né? Eu deixei o Senhor ir trabalhando, a própria missão viu o perfil, né? E nos indicou o campo do Peru. Muito bom. E é maravilhoso, né, Jonathan? Isso que você fala, às vezes é uma dúvida de muita gente que nos assiste, é assim: eu vou para o Alfa, eu vou fazer o treinamento missionário, será que eu vou saber se eu sou ou não um missionário, né? Será que eles vão me dizer se eu sou um missionário ou não? Isso que você falou é a plena verdade, né? Lá é traçado um perfil de trabalho para você, né? Ou seja, é analisado durante um tempo a sua característica, né? No seu caso, tanto a sua quanto a da sua esposa, né? A Joyce. Foi analisada essa característica para vocês, isso serve como um norte. Mas é muito importante se manter aberto como você fez, né? Eu fico muito feliz com isso, porque você se deixou conduzir pelo Espírito Santo, né? E isso é muito valioso, é ter essa sensibilidade, esse discernimento de dizer: olha, eis-me aqui, e quando a necessidade se apresentar, né? Como você bem citou, pastor Emerson propôs esse desafio, então você dizer: olha, em obediência, em respeito à vontade de Deus, eu vou. Isso é muito produtivo, louvado seja Deus. O que nos leva, Jonathan, a uma próxima pergunta, né? Você então sai do treinamento missionário, se mantém com o coração aberto, recebe essa ordem, esse desafio, né? Poxa, tem a nação peruana, no seu caso foi a nação do Peru, não é isso? Isso. Tá, aí você vai para a nação peruana e você tem um certo tempo para se preparar, para levantar, né, documentação, todos esses aspectos, né? A minha pergunta é, Jonathan, o que você fez, quais foram os passos mais importantes que você tomou durante o período que você ainda estava no Brasil se preparando para ir para o campo? Qual foi o teu maior desafio, talvez o maior problema, a maior bênção? E aí, o que você pode falar para a gente? Tivemos alguns desafios, né, em relação também à questão da divulgação, né? Assim, eu não digo que era algo que talvez foi assim um impedimento, mas às vezes uma informação nova, algo que algumas pessoas não tinham uma informação clara sobre como que funcionava, né, a questão, e aí a gente explicava como que funcionava. A questão do sustento, né, os pastores abraçaram, foram pouco a pouco abraçando a ideia, a gente ia nas igrejas com oportunidades para ministrar uma palavra, falar um pouco da missão Desafio,
E durante o processo, acho que um ano e 6 meses, demorou mais devido ao tempo da pandemia, né? Porque algumas igrejas ainda estavam passando por esse processo de reestabilização, mas foi produtivo, né? Esse contato com os pastores, e a gente conseguiu bater a necessidade do valor necessário para ir para o Peru. Então nós tivemos sim alguns desafios nessa questão, mas foi muito bom, trouxe muito aprendizado para a gente, tanto para os pastores e tanto para nós, né? E você falou aí também em relação, né, preparo, né, durante esse tempo. Isso. Eu continuei estudando, como eu já depois que eu conversei, antes de eu conversar com o pastor Emerson, eu já estava me preparando também, caso houvesse uma necessidade para ir para um país de língua francesa, por exemplo, né? Então eu fiquei aberto para esses 2 idiomas, estudando tanto o espanhol quanto o francês. O espanhol a gente já tinha saído do alfa praticamente, né? Já botava filme na Netflix e já entendia tranquilo já. Mas eu continuei preparando, né? Os idiomas, teologicamente, né? Nessas áreas aí, apoiando na igreja local também, nesse período foi muito bom também, né? Então, em todas as áreas a gente continuou ali, só dando um reforço mesmo. Perfeito, muito bom. Isso que você fala, eu fico muito feliz, né? Porque talvez muitas pessoas que nos assistem agora, Jonathan, pensaram, né? Mas a pandemia, talvez a minha igreja está numa situação difícil, né? Talvez a minha igreja é muito pequena, eu não conseguiria ir para o campo missionário, mas desde já a gente já tem esse exemplo da sua vida, né? Que era um jovem que veio para o Alfa, eu lembro bem quando você chegou ali caladinho, tímido, né? E aí você se dedicou, o Espírito Santo trabalhou na sua vida, foi visível esse teu desenvolvimento, aí você sai do Alfa, se integra com a igreja local, Deus vai abrindo as portas, e mesmo numa pandemia, né, quando o mundo inteiro estava ali parado, quando a situação era desfavorável, né, em todo o Brasil, a nossa obra, né, foi muito afetada, como todas as outras igrejas no Brasil, era algo novo para todos nós, e Deus propôs aí, né, Deus colocou na tua mão essas ferramentas para te forjar e abençoar para que o processo fosse conduzido. É maravilhoso ver isso, porque mesmo em meio aos tempos difíceis, né, Deus ele segue abrindo portas. Isso é maravilhoso, Jonathan. Louvado seja Deus. Eu queria falar agora um pouquinho, Jonathan, então, depois que você reuniu, né, o recurso necessário, né, você foi para a nação peruana. É interessante a gente salientar aqui, irmãos, que a Missão Desafio nunca autoriza ninguém a ir para uma outra nação se não tiver o sustento estabilizado, né? Você não vai para uma nação para passar uma necessidade. Precisa de R$1.000, eu só tenho 500. Vai assim mesmo. Não. Você só vai quando tiver o recurso estabelecido. Isso é um compromisso da nossa organização, né? Como órgão oficial de missões da nossa denominação, a gente tem essa responsabilidade para o reino e para a pessoa do missionário, né? E aí, Jonatas, você chegou na nação peruana. Como é que foi a tua chegada? Onde foi que você ficou? Como é que foi esses primeiros momentos aí quando você chegou naquele lugar? Conta pra gente. Primeiro a gente chega no aeroporto de Lima e depois você pega um voo para Cusco, né? Para a capital ali, Inca. Já tinha andado de avião, não? Não, primeira vez, né? Como foi a sensação? Muito bom. Eu me senti nas nuvens, né? Coisa boa. Mas assim, aí a gente tinha um pastor o pastor nosso lá local, o pastor Abacuque, né? Aliás, é um amigo seu, você conhece muito bem nosso pastor. Sim. E ele nos recebeu lá em Cusco, num carro lá de um obreiro. E aí a gente teve uma viagem ainda umas 3 horas e meia, quase 4 horas, subindo montanha, né? Uma montanha. E, se eu não me engano, é mais ou menos 3.800 pés acima do nível do mar, né? É a região de Sicuane. É uma região montanhosa, que faz muito, muito, muito frio mesmo, né? E uma primeira coisa que eu lembro que até hoje foi a falta de ar, né? Eu tentava respirar e não tinha muito ar no pulmão, né? Mas aí a gente foi para uma casa que já estava preparada para a gente e daí começou o passo a passo, né? Mas a chegada foi praticamente isso, né? A princípio, Jonathan, quando você chegou lá, você notou alguma coisa assim, além dessa parte da montanha, do clima, mas visualmente, assim, quando você chegou no Peru, você notou muita coisa diferente do Brasil, não?
Sim, sim. A primeira coisa que eu percebi foi a maneira que eles se vestiam, né? As roupas, assim, bem típicas, né? E outra coisa que eu percebi bem claro foi a aparência peruana, é bem próxima, né? Eles são bem parecidos, assim. E a gente foi meio que atração na cidade durante algum tempo, né? Por ser brasileiros. Então eu percebi isso bem claro. Eles paravam, perguntavam de onde a gente era, sempre muito educados, né? E outra coisa que eu percebi bem claro era o uso forte do quechua, né? Eles usam bastante a língua quechua, pelo menos na região de Cusco. É uma língua bem usada. O espanhol a gente já conseguia se comunicar, mas eu percebi isso, né? O quechua também é uma língua muito usada nessa região lá. É interessante, Jonathan, você falar isso, porque assim, normalmente a gente sempre tem falado nos programas aqui, quem nos assiste, quem nos acompanha tem visto, né, que a gente sempre tem enfatizado que pessoas, quando a gente fala de missionários que vão para campo, né, acho que a sua vida, Jonathan, está sendo um testemunho vivo disso, pessoas não são apenas estatísticas, né, pessoas não são apenas porcentagens, assim, nós temos um missionário ali naquele lugar, 2, 3, 10, mas a gente está falando de pessoas que têm lutas diárias, né, que tiveram desafios quando de sua chegada num determinado lugar. A gente vê, por exemplo, você mencionar essa questão do quechua, né, é uma língua que nem mesmo às vezes é ensinada dentro do Peru, não é isso? Existem lugares que você tem que aprender o quechua, são escolas especializadas ali, a menos que você seja deles, né, assim, dos nativos e tal. Mas é interessante trazer esse aspecto cultural, né? A gente chega ali, a gente vai preparado para o espanhol, e aí você chega numa realidade que, bum, né? Todo mundo ali às vezes fala o quechua, que é uma língua que você não entende, você não se preparou, né? Totalmente diferente ali. E isso às vezes é um desafio, né, Jonatas, pra gente. E dentro desse ponto, vamos lá, quando a gente fala de povo e cultura, eu queria que você dissesse, o quechua você já deu um exemplo, mas quais foram os maiores desafios a nível cultural que você identificou, né, seja na questão igreja, seja na questão povo mesmo, na rotina do dia a dia, os desafios que você olhou e disse, rapaz, isso aqui eu vou ter uma certa dificuldade aqui para contornar, para me adaptar com isso. Conta aí um pouquinho pra gente dessa história, dessas experiências aí. Sim, uma das experiências que eu tive é em relação ao transporte, por exemplo, né? Dependendo do lugar que você tivesse que levar uma palavra, visitar alguém, você não conseguiria retornar por causa do transporte, porque às vezes passava 1 ou 2 vezes por dia e aí só no outro dia, né? E algumas regiões de montanha, como na parte ali de Lang, para aqueles lados mais montanhosos ainda, né? Que ainda você sobe mais montanhas mais lá para frente. Então, em Lang ali a gente não tinha uma estrutura, né? A gente não tinha, por exemplo, uma igreja estabilizada. Era tipo assim, um ambiente aberto ali ao sol, e ali a gente improvisava, né? Botava uma lona, e os irmãos de maneira nenhuma deixavam. Eu achava isso incrível, né? Porque a gente vê no Brasil, às vezes a gente coloca tanta dificuldade para poder adorar a Deus, e os irmãos ali com toda alegria, com todo entusiasmo, né? E eu, quando eu chegava lá, eu já chegava morrendo, né? Com falta de ar, né? E a gente tinha essas realidades, os ambientes, às vezes com bastante simplicidade mesmo, e não tinha muito recurso no sentido que a gente está acostumado a ter no dia a dia. Aqui a gente tem um ônibus, às vezes já tem tudo preparado no culto, e lá a gente não tinha nada, às vezes tinha que ser no improviso mesmo. Isso na grande parte dessa região que a gente estava lá de Sicuane, né? Sim. Interessante, Jonathan, você fala isso, né? Eu lembro que eu fui à nação peruana, passei por esses lugares aí, passei 9 meses, né, aí nesse período, e é bem isso, gente, eu confirmo tudo isso que o Jonathan está falando, é bem verdade, porque essa questão da infraestrutura impacta bastante, né? Eu acho, se você tiver, Jonathan, alguma história nesse sentido, pode compartilhar também com a gente, né? Mas assim, o quanto isso aí que você falou mexeu no meu coração, né, na época, porque eu lembro que teve um dia que de madrugada ali, 5 e pouca da manhã, né, o pessoal saía de Lang de moto para ir para Sicuane para ter uma aula de Bíblia para a gente, durando 1 hora, e depois retornar pegando todo aquele trajeto, enquanto que hoje a gente às vezes está aqui em casa,
né? Na nossa casa está chovendo, a gente diz, minha igreja é aqui no bairro, mas eu não vou hoje não, porque está chovendo, né? Qual foi um ensinamento, uma história em específico assim que você pode narrar que foi algo que você disse, rapaz, eu estou confrontado com isso, isso aqui vai me gerar um crescimento, assim, nesse sentido. O que é que você aprendeu? É alguma história, talvez, que você tenha, que te ensinou, assim, te ministrou ao teu coração? Houve um fato, assim, foi mais assim um milagre mesmo, né, da parte do Senhor. A gente estava na parte de Sicuane, terminamos o culto lá, e tinha uma jovem senhora, né, e ela me convidou a ir à sua casa orar pelo pai dela, porque o pai dela tinha passado pelos médicos, né, próximos lá, e não tinham descobrido o problema que ele tinha. Ele comia e a comida não estava, o intestino dele não estava digerindo a comida, e ele estava praticamente quase à beira da morte já. E ela falou, é ali que eu moro. A gente andou, por Deus, umas 4 horas, né, andando. E eu fiquei impactado porque ela estava no culto cedo, e eu fiquei pensando, ela andou no mínimo essas 4 horas para já estar no culto, e mais ou menos umas 4 para voltar. E aí eu me disponibilizei, ela perguntou se eu podia orar pelo pai dela, eu falei, vamos lá. Aí foi eu e a Joyce. Metade do caminho a gente não aguentava caminhar mais. Mas aí conseguimos chegar na casa dela, né, oramos pelo pai dela, graças a Deus naquela mesma semana o pai dela foi curado pela misericórdia do Senhor, né? E tivemos a oportunidade naquela oração de ministrar a palavra para a família inteira. Amém. A família inteira dela estava lá, né? E eu fiquei impactado com isso, a questão dos irmãos andar tanto tempo, e isso é uma lição que eu carrego até hoje, né? Lá da nação peruana. É o se gastar pela obra de Deus, né? Isso é muito bonito, verdade. E, Jonathan, nesse período, você viu, obviamente, vários problemas do povo, né? Da cultura, assim. O que é que você listaria hoje, o que é que você compartilharia hoje com a gente, que quando você chegou, você disse assim, olha, aqui é onde realmente a gente precisa bater de frente contra as armadilhas do inimigo nessa área, né? Quais foram os maiores desafios que você encontrou? Foi na juventude, ou pode ser em todas as áreas, você que diz aí, mas o que é que você identificou que você disse, esses vão ser os nossos maiores desafios, que o Senhor nos dê força para isso? Um dos maiores desafios para mim é a idolatria, né? Houve fatos, por exemplo, de a gente visitar a casa de irmãos, né, que diziam assim, não, nós somos cristãos e tal, protestantes, e eu ia à casa daquele irmão e eu encontrar uma imagem, né, de um santo, alguma coisa desse tipo. E eu via aquela imagem e eu ficava chocado, porque no Brasil a gente é muito bem resolvido nessa área, né, a gente entende. Então eu vi que eles são um povo muito misto, né, assim, e o peruano não é uma pessoa que, houve uma palavra e amanhã ele já está lá no culto, lá não, é um processo, né, eles vão ali pouco a pouco, e isso foi um grande desafio para mim também nesse sentido, né, a questão da idolatria. A maioria das casas que a gente ia era muito forte, era uma mistura, né, de coisas de bruxaria, por exemplo. Tinha lugares que tinha lá, teve um dia que eu vi que eu acho que era um coração seco já, né, cheio de espinhos assim, na frente da casa de um moço lá que estava visitando a igreja. E eu perguntei ao pastor Abacu, pastor, o que é isso? Ele falou, isso aí é bruxaria. Eu falei, mas ele não já está caminhando? Ele falou, pois tem que ser com calma, né, porque eles vão assimilando a ideia pouco a pouco. Então, assim, é um país muito idólatra, né, muito, muito mesmo. E se você andar na cidade de Sicuane, você encontra imagens para todos os lados, né? Tem imagens, e até você teve no local lá escrito lá endiablados, né? E, tipo, diabo nos lugares onde se alimenta. Então eu acho que o desafio grande é nesse sentido também. E é interessante, né, você falar, no nosso último programa a gente comentou bastante sobre isso, que geralmente os países da América, né, eles têm, da América Espanhola, que são esses países que falam espanhol geralmente, eles têm essa característica, né, Jonathan, de terem esse paganismo, esse sincretismo religioso, né, ali, no meio do dia a dia, nas culturas deles, eles misturam, né, principalmente, por exemplo, como você citou esse exemplo, existem algumas imagens, né, ao longo de todo o Peru, de uma espécie de demônio mesmo,
né? Ele tem os olhos assim grandes, né? Se a nossa produção puder olhar aí e colocar Diablos de Puno na internet, é possível ver essa imagem. A gente vai tentar buscar aqui para colocar para você que está em casa. Diablos de Puno são uma imagem, né, que tem olhos, dentes assim para fora, e essas imagens estão em tudo no Peru. É como se fosse um monstro mesmo, assim, tá em tudo, tá na churrascaria, nas lanchonetes, né, nas danceterias, em qualquer lugar você encontra estátuas disso aí espalhados pela rua o tempo inteiro, né? Então é bem forte esse elemento, né, Jonathan? E é interessante a gente ver que é cultural, né? É da cultura deles, é da história deles. Algumas pessoas até a gente tem dificuldade de entender por que aquilo, e nem eles mesmos muitas vezes sabem explicar, né? O que essa coisa. Só para reforçar também, né? Tem também a questão do pago da terra, que é muito comum lá. Eles acreditam que a terra é um deus, né? E normalmente fetos, né, dos animais, eles enterram num certo tempo lá do mês, e eles fazem um tipo de oferecimento para a terra pela batata, né? Que eles chamam de papa lá, por tudo que eles recebem. Então tem essa questão também, eles adoram a água, o sol, né? A cultura inca é muito voltada para essa questão da natureza ser um deus em vários aspectos, né? Interessante. Se a gente puder voltar na tela aquela última imagem ali, foi colocado, ó, essa imagem, Jonathan, ela representa, né, um dos diablos, né, de Puno. Tem uma festividade, né, lá no Peru, né, isso que é a Diablada, é isso mesmo? Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido, não? Não, eu não consegui participar da festa não, mas tinha assim, bem próximo lá. Pronto, é interessante porque nessa festividade as pessoas se vestem, né, de diabos, assim, de coisas assim, com essas máscaras, com essas coisas assim, e essas imagens, né, representam esses espíritos da terra, né, esses espíritos guardiões da terra, e é interessante porque isso está em todo lugar, né, Jonathan? Eu lembro que quando eu fui numa lanchonete, eu lembro numa noite, fui buscar um lugar para comer, e quando eu cheguei na lanchonete, o nome da lanchonete era Endiablados, né, ou seja, endemoniados, endiabrados, né? E aí, ó, essa é a foto. Aí essa foto aí representa bem, né, esse capacete, esse rosto aí, é exatamente o rosto que tem lá na lanchonete. Não sei se você lembra, Jonathan. E aí, esses são os diabos, né? São os espíritos que protegem o povo, está presente em todo lugar. É muito interessante, né, Jonathan, a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa, eu vou para um país que é aqui do lado, né? Eu vou para o Peru, é aqui do lado, não vou encontrar nada diferente. É a mesma coisa do Brasil, só que eles falam espanhol. E não é bem assim, né? Realmente. Muda muito, né? Em todos os aspectos, para mim, é muito distante daquilo que a gente está acostumado. Sim. Ô, Jonathan, e aí, no caso, você percebeu isso na sociedade, né? Essa idolatria, essa coisa inteira. Para a gente entender agora um pouquinho de como Deus operou quebrando essa estrutura, essas situações. Quais foram os frutos e os processos que você executou ali, né, obviamente sob direcionamento divino, mas que contribuíram para que essas coisas fossem quebradas, assim, para que a gente tivesse, né, pessoas se convertendo à nossa obra. Conta para a gente um pouquinho dos testemunhos de conversão e de como o poder do evangelho foi trabalhando dentro da sociedade nesse tempo que você passou lá. Um fato, né, assim, que foi mais marcante para a gente foi o trabalho com jovens, né? Porque os jovens em si lá, eles são muito tímidos, né? E eu, ao longo dos dias que a gente estava caminhando pela cidade, fazendo um estudo, né, para perceber como que funcionava, e a gente percebeu que os cultos, em sua grande maioria, eram feitos em quechua, né? Na língua quechua. E os jovens lá, não sei por qual motivo, né, eles têm um pouco de dificuldade com a língua quechua. Isso é uma questão até que já foi levantada essa tese que daqui a alguns anos talvez o quechua vai se acabar, porque os jovens não querem aprender, né, o quechua, eles não gostam. Eles preferem línguas que vai se usar no mundo todo. Então, os cultos eram em quechua e eles não gostavam, eles não iam no culto, né? A gente passou a fazer um culto em espanhol e usar uma linguagem, né,
normal, assim, louvor, e os louvores que eles estão acostumados. E graças a Deus os jovens começaram a ir aos cultos, eles mesmos convidavam jovens para ir para o culto, né? E houve momentos lá que eu chegava na igreja e eles falavam, eu quero pregar, tipo assim, né? Eu quero compartilhar a palavra. E eu falava, maravilha, né? Porque essa era a intenção. E os cultos eles faziam, eles pregavam, eles passavam slides lá, convidavam os amigos e começou a vir uma quantidade boa de jovens durante esse tempo lá. Bênção. E a minha, Que bênção. minha esposa trabalhava sempre com as crianças, né? Com projetos, com situações relacionadas às crianças, e ela estava fazendo um projeto nas escolas. Então ela ia nas escolas e as professoras abriram portas, né? E elas se alegravam, até recebiam a gente lá, por a gente ser brasileiro. Eu não sabia que o brasileiro era tão amado, né? Na nação peruana. E ela chegava, por ela ser negra, né? E eles ficavam encantados com ela e ela aproveitava, pregava para as crianças também. Então, Deus foi dando estratégia durante esse período que a gente teve lá, na pregação do Evangelho. Houve momentos que eu tive que ir plantar batata com eles, né? Em vez de eu falar, vem para a igreja, eu ia lá com eles plantar batata. E lá a gente discipulava eles lá mesmo. Que entendeu? bênção. Rapaz, olha, é maravilhoso, né, a gente poder saber, Jonathan, disso que você fala, né, desse poder transformador do evangelho, porque assim, nisso aí que você está falando, eu já identifico algumas coisas, né, que fazem parte do nosso dia a dia, e às vezes a gente não dá valor, né, às vezes a gente passa batido. Por exemplo, você mencionou que quando vocês estiveram no Peru aí, né, a tua esposa, a Joyce foi nas escolas e as pessoas abriam as portas por ela ser brasileira, né? E isso aí, quando você falou assim, eu não sabia que o brasileiro ele é tão bem quisto lá fora. Parece que às vezes a gente tem nas mãos uma ferramenta que a gente ignora, né? A gente é um povo que é muito bem quisto às vezes lá fora, né? E que se a gente souber usar isso para a glória de Deus, a gente tem portas abertas, né? Concorda? Sim, sim. É interessante. Assim, isso. só para a gente entender, por exemplo, o venezuelano, ele sofre muito nas outras nações, né? Por exemplo, no Peru, houve um tempo que a Venezuela, os venezuelanos faziam muito furtos, né? Então, eles não gostam muito do venezuelano em si, mas o brasileiro, eles têm um carinho muito grande, né? É aquela coisa, acho que todo mundo joga futebol, né? Que todo mundo sabe sambar. Mas, assim, foi essa questão de ser brasileiro, falar português, né? Eles pediam às crianças na rua, falavam assim, fala português que eu quero ouvir você falar português. A gente falava, eles botavam a mãozinha na boca, ficava chamando a mãe, olha ele falando, olha que coisa. E eles queriam aprender português. Eu tentei até um projeto com inglês lá, né? Eu não falo igual você, mas eu queria fazer esse projeto e eles, eu quero aprender português. Eu falei, caramba, eles preferem português do que o inglês, entendeu? Então são ferramentas que Deus nos deu, né? E que a gente pode usar no campo para ganhar pessoas, pregar o evangelho para essas pessoas, né? Maravilha, Jonathan. E assim, depois desse período, você passou quanto tempo lá? A princípio nós passamos 1 ano lá. Né, na região essa região, a maior parte é a região de Cusco. Tivemos também um período lá em Tacna, que aí é cerca de 17 horas de ônibus para Tacna, 15 por aí, e também ficamos um tempo na capital de Cusco, né, praticamente ali no centro ali. Entendi. Nesses 3 locais aí. Nesse período que você passou em Tacna, como foi essa experiência estando em um lugar tão longe de onde você estava inicialmente, né? Você estava nas montanhas e você foi para Tacna. Tacna, pelo que eu vejo, é um deserto, né? Uma região já seca, né? Quente, né? Como é que você viu? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou ao lidar com pessoas nessa região diferente? E quais foram os frutos que você viu o evangelho gerar nesse período? Sim, a região de Tacna, ela é muito parecida com o Brasil, né? Região de praia, e o calor já faz mais calor, é mais baixo, né? Porque quanto mais baixo nós estamos, né, mais calor faz o ambiente. Então, Tacna é bem diferente nesse quesito aí. Então, lá também eles não fazem uso do quechua, né? Tem muito pouco a língua aimara, mas quase não se fala.
eles usam muito o espanhol, e o espanhol deles é bem próximo, assim, do espanhol mais falado pro lado da Europa, né, aquele espanhol bem falado mesmo. E a gente esteve atuando numa igreja que já está plantada lá, né, há um tempo, e a gente esteve lá dando seguimento a alguns trabalhos lá, na igreja local lá. E a dificuldade que eu encontrei, assim, praticamente a dificuldade que eu encontrei é mais parecida com a questão do Brasil, né? Porque lá não é como um local assim que é uma novidade turista. Lá tem bastante turista, é uma cidade já mais desenvolvida. O pessoal, eles trabalham, a maioria deles trabalha porque é fronteira ali com o Chile, então a maioria deles trabalha no Chile. Se você andar em Tacna durante a noite, por exemplo, 7 horas da noite, você não vê ninguém na rua. Então o pessoal lá trabalha muito, eles quase não têm tempo, entendeu? Então eles vivem mais no Chile do que em Tacna. Aí fica vai para o Chile, vai para Tacna. Então eu achei muita dificuldade nessa questão do povo ali não ter muito tempo mesmo. Interessante. E assim, Jonathan, de um modo geral, depois desse período inteiro que você passou no Peru, né, quase 2 anos, né, 2 anos aí mais ou menos, que você passou no Peru, você retornou para o Brasil, está se preparando aí, né, para os próximos passos, mas nesse período do que você chegou para o período que você saiu, fala um pouquinho em termos do que Jesus realizou, assim. Vocês tiveram, foi aberta alguma igreja, algum novo trabalho iniciado, foram realizados batismos e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente sobre aquilo que foi, que Deus abençoou nesse período que você esteve aí no Peru, né, nesse período que você viu a mão de Deus operando, assim. O que é que foi que aconteceu, assim? Fala pra gente um pouquinho mais. Sim, nós tivemos batismo na região de Conchacuca, né? Tivemos batismo lá de irmãos, até algumas fotos eu sempre levo para as igrejas aqui do Brasil, batizando jovens, pessoas idosas, né? Foi muito lindo lá aquele momento, um rio geladíssimo, né? E tivemos esse momento. Também tivemos uma igreja lá, né? Quando você estava lá, deu início ao trabalho, conseguimos construir grande parte dessa igreja, ficou só faltando mesmo a questão do teto lá. A nossa primeira igreja na região de Sicuânia, né? Para a glória de Deus. Amém. Então, alguns projetos, né? A gente teve que dar essa pausa por causa da necessidade do retorno para cá, mas Deus fez grandes coisas. A gente também já estava preparando um ambiente para abrir uma nova igreja, se eu não me engano agora recebi a notícia do pastor que já vai começar os cultos lá, lá na região dessa região de Sicuânia mesmo, é uma igreja mais distante, e lá também em Lang a gente já ia botar um teto, ia fazer um ambiente de igreja lá também, já íamos comprar caixa de som, já estava tudo caminhando para isso já, né, nessa região ali. Amém, glória a Deus. É maravilhoso, né, Jonathan, ver que, eu lembro que a princípio, né, quando eu fui, só para dar um contexto a você que está nos assistindo, durante o período o Jonathan ele fez o treinamento missionário no ano de 2020, né, e no final do ano de 2020 eu fui para a nação peruana a fim de preparar, né, a chegada do Jonathan que daria-se no ano de 2021, né? E aí o Jonathan foi para lá nesse período. E é interessante pensarmos que, irmãos, a princípio nós tínhamos algumas pessoas que se reuniam. No meu tempo, eu pude encontrar algumas famílias, mas durante o período que o Jonathan esteve, eu me alegrava bastante pelas fotos, porque a gente via jovens se reunindo, né, Jonathan, como você bem citou. Eram grupos de jovens, eram grupos de crianças, eram formação de professores de grupos infantis, né? Lembro que a Iuli, a Bela, né, fizeram cursos ali para estarem ministrando às crianças, né, e tudo isso aconteceu e graças a Deus essa obra tem crescido. Jonathan, eu louvo a Deus pela sua vida, né, a gente tem visto, inclusive você que nos assiste, neste mês de maio a nossa oração é justamente pela Bolívia e pelo Peru, né, aqui também no continente americano, no nosso anuário de oração da Missão Desafio. Então é maravilhoso ouvir do missionário Jonathan essas informações, porque a gente vê que Deus está se movendo, né, Jonathan, em toda a América. É algo maravilhoso da gente celebrar e louvar o nome do Senhor. Para finalizarmos, Jonathan, eu queria
ouvir de você alguns conselhos, né? Vamos ter aí alguns minutinhos aí para você dizer para o pessoal de casa, o pessoal que está nos assistindo agora, quais seriam os conselhos que você dá sobre a obra missionária, baseado em tudo que você viveu, baseado naquilo que Deus tem ministrado na tua vida. Pega esse espaço, dá conselhos às pessoas, o que é que o Espírito Santo colocar no teu coração. Então. Assim, a primeira coisa é a pessoa confiar em Deus, né? Ter total confiança no Senhor e respeitar o tempo, os processos, né? Porque às vezes a gente tem aquela vontade, aquela coisa, e você vai trabalhando nos processos que são necessários. Primeiro, conversa com a sua liderança, com o seu pastor, né, em especial, e trabalhe junto com a igreja, né? Eu dei uma palestra essa semana para jovens e eles estavam interessados no Alfa. Eu falei, gente, isso é algo que não pertence só a vocês, pertence à igreja de vocês. Permita que os irmãos sonhem junto com vocês esse projeto de ir para o campo, de ser um missionário. Deixe os irmãos a par de tudo, acompanhar na oração da igreja, né? E o período do Alfa também eu acho muito interessante, porque às vezes algumas situações, na hora que a gente está no Alfa, a gente não entende, né? A gente pensa até que não há uma necessidade, mas quando você chega no campo, aí vinha à memória algumas situações que era de preparação para aquela situação, aí eu entendi, eu falei, caramba, poxa, se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não teria entendido isso agora aqui no campo. Então, assim, eu aconselho sempre estar muito unido, né, como igreja, como missionário, não fazer nada sozinho, né? Eu vejo que tem muita gente que quer caminhar sozinho, independente. Esse retorno, por exemplo, nosso do campo, né, os irmãos têm nos recebido com muita alegria, pastores, que nos manteve lá esse tempo. Assim, é muito bom quando a gente faz as coisas como igreja, junto à Missão Desafio, junto ao seu estado, e as coisas fluem de uma forma muito natural, né? Então, eu aconselho a todos que estão ouvindo aí, seguir esse passo a passo, porque eu já vi muita gente fazer de outra forma e não deu muito certo, não. É bom ter esse cuidado. Amém, cara. Eu fico muito feliz, Jonathan. Louvo a Deus pela sua vida, né? Porque você que nos assiste, irmãos, a gente sempre vai estar buscando, né, ao longo de cada programa, ao final de cada série sobre os continentes, estarmos trazendo pessoas relacionadas ao trabalho para que você possa se aproximar um pouquinho também do missionário, né? Eu sempre gosto de dizer, é um conceito, Jonathan, que a gente tem batido muito forte nessa tecla em todos os programas, que os missionários não são somente nomes que passam na nossa igreja no anuário de oração, né? Eles não são somente, eu conheço o missionário do Peru, que é o Jonathan, né? Não, o missionário Jonathan, ele tem uma história, o missionário Jonathan, ele tem um rosto, o missionário Jonathan, ele tem uma esposa, ele tem lutas diárias, e assim como você, todos os outros nossos missionários, né, que estão aí nos mais diversos países aí do mundo, eles têm sua personalidade, eles têm sua família, eles são pessoas, são gente como a gente. Às vezes a gente fala da obra missionária, abrimos 2 igrejas não sei aonde, batizamos 10, 20, 30 e a gente dá glória a Deus, mas a gente esquece que por trás de cada igreja, de cada batismo, existem pessoas, né, envolvidas naquela obra, cada um com suas histórias, com sua trajetória, né? E eu fico muito feliz, Jonathan. Para mim é uma honra ter você aqui com a gente, né, dando esse tempo, esse momento aí para que as pessoas, para você que está em casa, conheçam um pouquinho mais do campo missionário através da vida de quem esteve e logo em breve dentro da direcionamento do Senhor, né, da direção de Deus, voltando aí ao campo missionário, se não ao Peru, a qualquer outro campo, né, onde o Senhor direcionar. Então, Jonathan, depois se você quiser, deixa o teu telefone para quem quiser ligar, para quem quiser entrar em contato, conversar um pouco mais sobre o campo missionário. Deixa o teu telefone, Jonathan, e a tua rede social. Só um minuto. Ok. O meu telefone é melhor ainda, né? É de São Paulo mesmo. Olha aí, coisa boa. 11 45 43 95 38. Okay. Ele é WhatsApp.
né? Então é DDD Redes 11... sociais vocês podem procurar... DDD 11, só um 11, segundo. 94543... 4543 9538. 9538. Então, se você quiser adicionar o Jonathan no WhatsApp, conversar um pouco, você, pastor, que está interessado em manter um missionário, você que tem uma igreja que quer saber um pouco mais da obra missionária, o Jonathan, ele está aqui do ladinho, né, aqui no Rio de Janeiro. É um pulinho daí para cá, né, Jonathan? É um pulinho rapidinho aí. A gente está disposto a servir você no reino, pastor, irmão, que está interessado em manter a obra missionária, apoiar, abençoar a vida de um missionário que está no campo. Está aparecendo aí na sua tela, DDD 11 94543 9538, contato do missionário Jonathan Souza. Ele e a esposa dele, a missionária Joyce, precisam muito das suas orações e que Deus toque o seu coração para você ser um mantenedor na vida deles. Né? Rede social, Jonathan. Pode adicionar minha esposa, né? Que é ela que manuseia essas... É a Joyce Cristina, né? É a minha esposa. Okay. Então, você botar lá Joyce Cristina, vai aparecer lá a minha esposa lá no WhatsApp, Facebook, né? Muito bom. Então, @Joyce Cristina, se vocês quiserem segui-los, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá aí esse contato. Jonathan, quero agradecer a tua presença nessa tarde, tá bom? Muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo. Tá, mando um grande abraço para Joyce. Quero deixar registrado aqui também o nosso abraço para todos os pastores do Rio de Janeiro, né, em especial o nosso pastor Elisandro, que está aí abençoando a vida deste casal tão precioso no estado e para o reino de Cristo. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, você e a Joyce, Jonathan. Que Deus abençoe grandemente. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. É um prazer. Agradeço também a Missão Desafio, né? A todos aí que nos deram essa oportunidade de estar falando um pouquinho do trabalho do campo. Deus abençoe aí os próximos programas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Jonathan. Amém. Então, queridos, nós chegamos ao final deste nosso programa de hoje. E na semana que vem, não perca, nós estaremos iniciando também uma nova série, dando continuidade à nossa série temática sobre os continentes. Estaremos falando sobre um novo continente. Esteja atento às nossas redes sociais. Nós sempre colocamos lá no Instagram um vídeo, uma chamada, algo rapidinho, para que você já possa preparar o coração para estar colocando diante do Senhor em oração tudo aquilo que Deus vai colocar na nossa vida. Nós temos o nosso Instagram, que é o @Missão Desafio em Ação, tudo junto, sem acento, sem nada. Só colocar no Instagram, você nos acha, nos divulgue, seja o nosso seguidor e esteja antenado. No programa de hoje nós tivemos uma experiência maravilhosa, aprendendo um pouco com a vida do missionário Jonathan. E não perca os próximos programas. Nós estaremos falando ainda mais sobre a obra missionária em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você para nos despedir na graça e na paz do nosso Deus. Feche seus olhos comigo, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta tarde tão proveitosa, Senhor Deus, por esta terça-feira maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai, de aprendizado, aprendendo com a vida do teu servo, aprendendo, Pai, sobre a tua obra que foi realizada naquele país, assim como é realizada aqui dentro, Pai. Senhor Deus, que os nossos corações sejam abertos, Senhor Deus, para mantermos a obra missionária, para sermos ainda mais participantes, Pai, do teu reino. Se hoje oramos, que nós possamos contribuir. Se hoje oramos e contribuímos, que nós possamos estender as mãos para aqueles que desejam ir. E que, se for o nosso caso, Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar as nossas mãos e pés para estarmos nos disponibilizando, Pai, para o cumprimento da tua obra e do teu ídolo em toda a terra. Despede-nos em paz, Senhor Deus, que nós tenhamos um restante de tarde nesta terça-feira maravilhoso e todo um restante de semana abençoado na nossa presença. Que tu abençoes, Pai amado, cada casa, cada família, cada irmão e irmã que está nos assistindo, Senhor, do seu lar, do seu trabalho, em qualquer lugar, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre todos nós, desde agora para todo sempre, em nome do teu Filho Jesus, Pai amado. Amém. Que Deus o abençoe e eu te espero no nosso próximo programa, na próxima terça, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.